Olá, bem-vindos e bem-vindas à edição Drops do IA Sob Controle, o seu podcast com overfitting de informações sobre o mundo da inteligência artificial. Eu sou o Marcos Mendes. Eu sou o Fabrício Carraro. E a partir de agora, você acompanha algumas das principais notícias que pintaram no mundo da inteligência artificial. E o episódio completo você encontra no feed do iasobcontrole.tech ou no seu player favorito de podcasts. Essa semana foi um tsunami de modelos, chuva de modelo, cada assim que você virava, abria a geladeira, tinha modelo novo. Vamos começar com o OpenAI, que mais pro início da semana anunciou o ChatGPT Images 2.0. Isso teve na véspera, começou a aparecer um rumorzinho de que isso ia acontecer, e eles lançaram mesmo, já estreou no topo do ranking de benchmark, de modelo, aqui, o pacote que a gente tá acostumado. Ele vem em duas variantes, o que é interessante. Tem o Images 2.0 Instant e o Thinking. E ele gera imagens com resolução de até 2K, que é uma coisa que eu sentia falta no modelo de geração de imagem da OpenAI. Ficava legal, naniquim. Se você fosse usar pra uma coisa um pouco maior, o que eu fazia? Eu jogava lá no Google, falava, faz um upscaling aí, e resolvia. Porque nem o do Photoshop ainda é muito bacana, que eles têm lá os filtros que fazem isso. Bacana que agora você gera 2K. Estamos a caminho de 4K, mas gera em 2K em várias proporções também, então você não fica preso ou presa à proporção padrão ali dele. Nice. Eu suponho, conhecendo o Fabrício, que ele já testou. Marcos, eu perdi a vida novamente por causa do lançamento desse modelo. E eu senti novamente a mesma emoção que eu tive quando foi lançado o Nano Banana Pro, alguns meses atrás. Eu nem sei mais quando. O tempo não faz mais sentido hoje em dia, né? Com lançamentos de IA. Mas é naquele nível do pulo de qualidade. De quando... E lembra que a gente falou que eles tentaram fazer um lançamento lá, que eles chamaram de ChatGPT Images 1.5, que eles tentaram melhorar 1.0, a gente falou, não chega nem perto, assim, nem perto do Nano Banana Pro lá naquela época. Mais ou menos. A Google ainda depois lançou o Nano Banana 2, que, pelo que eu entendo, é meio que uma destilação do Nano Banana Pro, que ele tenta manter a mesma qualidade, só que para rodar mais barato, porque o Pro era caro para eles, né? Para eles, Google, vamos dizer assim. O 2 mais ou menos mantém a qualidade, só que é muito mais barato para rodar. Agora, com esse 2, eles voltaram pro jogo. O que, por um lado, me surpreende, porque eles tinham falado, né? Não queremos mais side quests, não queremos mais nada disso. Porém, se você pensa mais a fundo, faz sentido, porque isso aqui é uma área que dá grana de volta, diferente do Sora, que era muito específico. Isso daqui você pode usar no design para geração de logos, você pode usar para geração de slides, né, de PowerPoint e tudo mais. Eles têm ali uma ferramenta que eles geram slides para você. Agora você pode usar, ou ele mesmo internamente pode usar o próprio ChatGPT Images 2.0 para gerar cada slide, em vez de ser ali aquele slide de texto que você consegue alterar, pode ser slide de imagens e você só manda adiante. Só que eu assisti a apresentação, a live que eles fizeram no YouTube, e depois eu comecei a testar localmente, e é absurdo. É absurdo o que eles fizeram. Eu quero, parabéns aqui para OpenAI por esse lançamento maravilhoso. O controle que eles te dão agora é um controle que eu acho que nem o Nano Banana Pro tem. Olha. Legal! Em uma desses sites que comparam modelos, né, LM Arena e tudo mais, esse modelo ele ficou 200 Elo Points à frente do Nano Banana. E quando você vai usar realmente, eu acho que é real esse uso. É absurdo o controle de você pedir os detalhes e ele fazer exatamente aquilo. Por exemplo, eu pedi ali, eu quero uma foto com a câmera por trás de uma mulher sentada em um carpete ali num chão, e ela tá fazendo recortes de revistas para pegar as palavras da revista e montar uma carta de palavras de revista, igual de sequestro, basicamente, assim. Mas aí eu peguei assim, mamãe querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate. Essa foi a frase que ela tinha que falar. Só que eu incluí ali, para dificultar o trabalho do Images 2.0. Ela tem que estar segurando a palavra bate na mão esquerda, tipo, o recortado de revista da palavra bate na mão esquerda e o recortado de revista da palavra caroço na mão direita. E ele fez sem errar um detalhe. Tudo isso. Esse prompt absurdo. Outras coisas. Eu fiz um que era a qualidade da escrita manuscrita. Eu falei, peguei ali o meu currículo do meu site ali, joguei, colei pra ele. Na verdade, nem colei. Eu falei, busca aí na internet, né? Só dei o link do meu site, o fabriciocarraro.com.br, e falei, escreva me dá aqui como se fosse uma página de caderno manuscrita
escrita a lápis, daquele jeito que as letras vão continuando uma na outra, basicamente, né? O manuscrito que a gente aprende na escolinha, realmente, Cursivo. não aquele com as letrinhas separadas. Cursivo, exatamente. E ele fez uma página inteira, sem um erro de escrita, cara. De manuscrito. Eu não sei qual que é o que envolve criar um modelo que faça isso. É realmente muito, muito, muito absurdo, outro nível. Outro também que eu fiz é aquela coisa que a gente sempre fala muito do Banana dos diagramas, fluxogramas, que eles se destacaram e se destacam ainda, é muito bom. Mas eu tentei fazer também, eu tinha feito um post um tempo atrás que era explicando desde ali da coleta do silício até o modelo de IA, né, gerando uma resposta pra você a partir de um prompt. E aí eu só falei um prompt básico. Isso aí foi um texto gigantesco que eu fiz, tá publicado no meu site, tá publicado no LinkedIn, pra quem se interessar ler o texto. Mas eu só falei agora um prompt inspirado por esse post. Gere para mim um fluxograma completo mostrando desde a coleta do silício, passando pela criação das GPUs e chegando no modelo, cuspindo ali uma resposta a um prompt. E ele gerou também um fluxograma completo, lindo, muito bem feito. Então é um modelo que é o estado da arte hoje em dia, certamente. E outra coisa que eles falaram, línguas asiáticas, que é uma coisa que a maioria dos modelos não davam tantos olhos assim, agora também eles deram muita atenção para isso e tá perfeito. Ele escreve perfeitamente em chinês, em japonês, em Bangla, a língua lá de Bangladesh, em hindi. Caracas. Não escreve no texto ali do ChatGPT, ele escreve na imagem. Que ele escrevia com erros em português e em inglês, agora ele está escrevendo perfeitamente nessas. Encontrei um errinho só, para ser bem honesto. Nesse exemplo aí do silício, teve uma hora que ele escreveu servidoros em vez de servidores. Mas foi o único errinho no texto inteiro, na imagem inteira. Mas os caras mostraram ali também em chinês, em japonês, em Bangla, em outros idiomas asiáticos que também estava perfeito. Então, mais um momento Nano Banana agora. E, novamente, parabéns aqui para a OpenAI pelo lançamento. Se você não testou, corre. Vale muito a pena. E como o Marcos falou, ele está disponível na versão Instant, que é mais baratex, e na versão Thinking. Eu recomendo você usar na versão Thinking, né, que é a versão paga ali, mas ele vai fazer um raciocínio e ele é bem melhor do que a versão Instant, que é mais baratinha. Boa. E eu acho que é só a Thinking que busca na web, por motivos óbvios, né? Então tem isso também. E eles deram bastante foco nisso, na geração de texto de caracteres que não são latinos, né? Ou do latim, enfim, dá na mesma. E uma coisa que eu notei nesses fluxogramas que ele gera, o texto tende a ficar meio pequeno. Eu vi também uns de célula que ficaram bem legais, mostrando a mitocôndria, complexo de Golgi. Super legal, super bonitinho, né? Tem sempre um ajuste ou outro que eu brinco que é engenheiro de célula, você deve olhar e falar, essa seta aqui tá bem errada. Mas super bonita a geração mesmo da imagem, o texto, acho que dá pra... já deu pra sacar que o estilo dele é esse, né? Você faz a imagem grandona e os textos meio menorzinhos, assim. Não é um problema. E a fonte, eu não gosto tanto da fonte, pra ser bem honesto, que eles escolheram pra usar, mas pra 99% dos casos, não importa. Né? Sim, isso é picuinha, né? Porque o objetivo é você gerar isso, depois você ainda dá um talento e gerando o que você quer, né? Só copiar, colar, prompt e imagem. Ou será que não? Ontem, em relação ao dia da gravação, aqui na quinta-feira, a OpenAI fez o anúncio do GPT 5.5, que já está saindo para os planos Plus, Pro, Business, Enterprise também. Saiu lá para quem já usa e tem acesso ao Codex, tem o 5.5 Pro, e isso também é para os planos Pro e Business e Enterprise também. Esse você já teve tempo de testar ou ainda não chegou pro final, se o dia tá corrido? Meu dia tá muito corrido, Marcos. Mas tem coisas pra falar, sim. Isso aqui já foi uma bola cantada há um mês, basicamente. As apostas Spud, lá né? o Spud, o famoso modelo Spud que eles estavam falando, que ia ser a grande coisa, grande modelo, super novo treinado e tudo mais. Teve vazamento de informação, obviamente, porque já era lá no Polymarket, né? Aqueles sites de bet que você aposta em qualquer coisa. Tava 98% da galera apostando que ia sair no dia 23 de abril e realmente saiu dia 23 de abril. Então não era segredo pra ninguém, basicamente. Mas eles melhoraram muita coisa. E é interessante a gente até falar isso depois do lançamento do Opus 4.7 e o não lançamento do Mythos.
nas últimas semanas, vindos da Anthropic, porque eles tiveram esse movimento, né? Um movimento inicial que era, vamos lançar aquele que a gente comentou semana passada, o GPT Cyber, que é específico para cibersegurança, que era para bater de frente com o Mythos, né? Diferente desse que já estava sendo planejado, já estava tudo certo, aparentemente, para ser lançado no dia 23 de abril. Beleza. Só que quando a gente olha ali nas comparações e tudo mais, ele é um excelente modelo, esse GPT 5.5 realmente. E ele não tá fazendo barulho muito por causa do Mythos, eu acho. Que se você for olhar ali um a um dos benchmarks, eles colocaram dentro do próprio site ali da OpenAI, comparando com o próprio Opus 4.7, que lançou semana passada, com o Gemini também, que já está um pouco defasado em muitos pontos, né? Porque faz tempo que eles lançaram o Gemini 3.1 Pro, mas olhando ali, comparando com o GPT 5.4, a versão anterior, e com o Opus 4.7, ele, no geral, é um modelo bem melhor. Se você for olhar ali diretamente, Terminal Bench, que é de programação agêntica ali, coisas específicas, o Claude Opus está com 69%, o GPT 5.4 estava com 75%, esse aqui está com 82%, então está 13% a mais do que o Claude Opus 4.7 que lançou semana passada. Olhando para os outros aqui também, os de matemática, ele está na frente de todos, os de cibersegurança, ele está na frente do Claude Opus, também está 8, 9% na frente do Claude Opus, o de Browse Comp, de usar ali a internet, usar o browser e tudo mais para fazer pesquisas, tá na frente do Opus também, tá com 84% contra 79%. Só que naqueles que a Anthropic realmente se importa, que é de programação, foco ali agêntica, eles fizeram um trabalho excepcional, né? Tanto com o 4.7 quanto com o Mythos. Aqui, esse GPT novo, 5.5, no SWE Bench Pro, que é de programação agêntica ali mais do que importa do dia a dia, basicamente, né, com problemas do GitHub e tudo mais, ele chegou a ótimos 58%, que bate o Opus 4.6, que tinha 53% só que ele está atrás do Opus 4.7. Ele está com 58%, o Opus 4.7 está com 64%. Está 6% atrás. E o Mythos está com 78%. Né? Então está num outro nível completamente. Mas eu vi também o pessoal colocando lado a lado esse modelo, o GPT 5.5, com o próprio Mythos em outros benchmarks. Que a gente é o que eu venho falando aqui há algumas semanas. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso, essas comparações com o Mythos. Que não é grande coisa. Por exemplo, no Terminal Bench, como eu falei, né, ele está excelente aqui, o 5.5, e ele está melhor que o Mythos também. Ele está com 82.7 e o Mythos está com 82. No Browse Comp, como também comentei, ele está com 84, o Mythos está com 87, então está mais ou menos no mesmo nível. No GPQA, de PQA, que é de problemas de PHD, ele está com 93,6% e o Mythos está com 94,6%. Então é literalmente 1% de diferença. Ou seja, continua valendo o que eu tinha falado 2 semanas atrás, que o Mythos é um modelo excelente, aparentemente, para programação, para esse tipo de coisa. Eles focaram absurdamente nisso, mas só nisso. E mesmo para outras coisas, como isso de browser e etc., o GPT 5.5 que foi lançado ontem se compara, ele está no mesmo nível que o Mythos. O Mythos só está muito adiante nessas questões ali de programação específica ali, programação de problemas de GitHub, programação agêntica e tudo mais. Nisso, aparentemente, ele está muito à frente. Provavelmente em questão de vulnerabilidades também, porque envolve, é meio que tudo o mesmo bolo. Então, temos um modelo estado da arte da OpenAI, um modelo excelente, um modelo melhor, bem melhor que o GPT 5.4, pelo menos nos benchmarks, e a primeira impressão que eu vi das redes sociais, ela é extremamente positiva. Diferente do Opus 4.7, que agora o pessoal já teve mais tempo para testar e tá todo mundo reclamando. O pessoal tá falando para programação é legal, mas para as outras coisas ele tá meio capenga, tá meio estranho, não tá funcionando tão bem. Eu não assumo esse BO. Então, temos o modelo do momento, aparentemente, exceto para programação agêntica, é o GPT 5.5. Tenho notado um foco bem grande nesses últimos modelos, é sempre programação agêntica, etc. Dá para entender, porque, primeiro, isso é uma coisa que está evoluindo bastante, nos últimos 4 meses o que a gente tem visto de evolução disso é enorme. Outra coisa, né? Quem desenvolve esses modelos gosta muito de programação. Realmente.
Então eu tô percebendo que tem um viés de desenvolvimento nisso. É o principal, assim, a primeira coisa que as empresas falam quando lançam um modelo, tá melhor em programação, tá melhor em desenvolvimento. Né? Esse não foi diferente, eles falaram até sobre fazer tarefas agênticas com um mínimo de contexto, né? O modelo entende, ele se vira, né? Teve um lance desse, se ele ficar na dúvida, ele acerta. É meio mágico. Vamos ver, na prática, como é que é. Mas eu tenho notado bem esse lance de um foco muito grande sempre em programação, na parte de pesquisa de ciência também, e com esse modelo não foi diferente, e tem uma parte deles quererem ajudar com que esse modelo seja um dos primeiros que viabilize o plano deles de virar um super app, que é esse termo meio elusivo no Ocidente, no Oriente é uma coisa que acaba dando um pouco mais certo. Hoje em dia é isso, né? Você fez o saldo do banco e compra geladeira, pronto, sou um super app. Não exatamente. Então tem um pouco disso, né? E da parte de API. O preço dele na API. Ele custa $5 por 1 milhão de tokens no input, $30 por 1 milhão de tokens no output, e isso é o dobro na comparação com o preço do GPT 5.4. E o GPT 5.5 Pro, ele custa $30 por 1 milhão de tokens no input, ou seja, o preço do output no Pro é o preço do input, e vai para $180 no preço de 1 milhão de tokens no output. Isso é bastante coisa, tá? E manteve, né? Era o mesmo preço do GPT 5.4 Pro, agora manteve esse $180 ali do output, Sim. é o mesmo do 5.5 Pro. Isso que você falou, ele dobrou do 5.4, só que quando a gente olha para a concorrência, os Opus estão custando $25 no output e ele está custando 30. Então ele dobrou, mas está ali um pouquinho mais, mas no mesmo nível do Opus. Sim, e é engraçado que quando a gente falou do preço do 5.4, a gente quase caiu de costas. Hoje já tá normal. Tá o mesmo preço, a gente tá ficando feliz que não aumentou. Fala, cara, pelo amor de Deus, ainda tá caro. Mas é interessante como a gente desensibiliza rápido e, enfim, né? O termo mais básico de negociação, você colocar ali uma âncora e a partir disso você fazer o resto, né? Então isso foi meio por aí. Mas é claro que quem já tiver colocado a mão na massa, estiver usando, tiver testado o 5.5, conta pra gente o que é hype, o que é realidade. Se vocês notaram diferenças do desempenho, se dá mesmo pra falar, filhão, vai! E ele vai. Isso é claro que a gente tem que saber na prática, porque toda empresa vai falar que tá ótimo, né? Isso a gente é meio óbvio. Mas, Marcos, eu acho interessante trazer a conversa do Mitos de novo, porque veio uma outra notícia irônica. Olha, pessoal, escutem o Papai Carraro. Aparentemente, essa semana, usuários não autorizados conseguiram acessar o Mitos da Anthropic. Foi uma notícia que saiu na Bloomberg essa semana, que foi basicamente no mesmo dia que eles anunciaram alguns testes restritos, ali, com pouquíssimas empresas. Aparentemente, o pessoal lá no Discord começou a testar como é que eu conseguiria acesso ao Mitos. E começaram a testar um montão de possíveis combinações de textos que chegassem no que seria a API do Mitos. E como era, sei lá, Anthropic /API /cloud -mitos -preview /v1. É a senha, basicamente, esqueci, né? O nome do seu cachorro. Era basicamente isso e eles conseguiram acesso, sem pedir pra ninguém, ao Mitos da Anthropic. Ou seja, é a piadinha que o pessoal faz, né? Se o Mitos é tão maravilhoso, tão revolucionário assim, né, na cibersegurança, por que ele não resolve os problemas de cibersegurança da própria Anthropic, né? Fica a questão aqui, mas é irônico, no mínimo, vamos dizer assim, né? Totalmente, Por tentativa e erro de adivinhar a URL, o modelo mais perigoso para a segurança do mundo foi, assim, a piada já veio pronta. Então eles passaram vergonha, assim, a culpa não é do Mitos, assim, esses vazamentos não são inéditos, de adivinhar por força bruta a URL, pegar alguma coisa, achar e rolou e vazar, né? Mas abril de 26 isso ainda acontecer pra uma coisa dessas, eles passaram vergonha mesmo. Foi a piada da semana, foi isso, não poderia ser diferente, né? Eu vi um post da Justine Moore falando, né, depois do lançamento do GPT 5.5, ela é de Venture Capitals, ela é bem grande, inclusive, lá fora, e ela falou, olha, que loucura, como você pode simplesmente publicar um modelo sem fazer uma campanha gigantesca de PR para assustar, para deixar todo mundo cagado de medo primeiro. Então,
É basicamente ela criticando, né, essa estrutura de marketing da Anthropic que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, né, que as duas coisas podem ser verdade. O modelo pode ser excelente, pode ser maravilhoso para a parte de programação, de encontrar vulnerabilidades, só que teve um grande projeto de marketing ali para lançar com um nome diferente, lançar com um videozinho bonitinho, a Dario Amodei vindo caminhando, todo garboso, sentando na cadeira, falando sobre quão perigoso ele é pro mundo e tudo mais, né? Então, calma, torcedores. Eu tô com um pouco de ranço dessa reação sempre cética do... Não, isso é marketing. Tá, é um jeito de você contar a história pro mercado, chamar atenção. Não tira o valor do modelo. O vídeo é exagerado, né? Isso sem dúvida alguma, mas e eu vejo muito, o pessoal tá comprando até a ideia da própria OpenAI falando sobre isso, né? O Sam Altman passou a semana fixado no lançamento do negócio, não, eles estão aí tentando ganhar o mundo de marketing por medo, se promover por medo, etc. Eu não sei, assim, quer ver por aí? Tudo bem, mas a vida vai ser muito difícil, muito triste se você olhar essas coisas por esse espectro, sabe? Na semana passada, o GPT Rosalind. Assim, num dia o Altman falou isso, não, a Anthropic tá roubando no jogo, estão fazendo marketing por medo e por paranoia, esse negócio de ficar falar que é muito perigoso e lançar mesmo assim. Dia seguinte, gente, tá aqui o GPT Rosalind, e ó, não vamos lançar pra todo mundo, porque ele mexe com genética, pode ser mal, cara, escolhe o que você quer, né? Então eu tô com um pouco de ranço desse tipo de atitude pra tudo, assim. Isso me irrita! É muito fácil falar, isso é marketing, poxa, que superioridade que você tem. Não sei, não tá me pegando bem esse negócio, sabe? Não, eu concordo que falar que apenas marketing é errado. Por isso eu acho que o mais ponderado é dizer que provavelmente não, com certeza, é as duas coisas. Sim, né? e não tira o valor do que o negócio é, sabe? Exato. Acho que esvazia muito a discussão classificar só desse jeito, porque você esquece de falar sobre o assunto, sobre o que é, o potencial, o impacto. E sim, pode ser mal usado. Todos eles podem, né? Se eu tá prestando atenção nisso, acho que deve ter motivo, sabe? Fazer o videozinho é meio exagerado, mas faz parte do pacote, né? Pode ser as duas coisas, mas, putz, é uma crítica tão fácil, e tão vazia, e tão cansada. Enfim, vamos seguir em frente. Outros que lançaram foi o pessoal lá da Moonshot AI, que eles têm o modelo Kimi. Agora a gente chegou no Kimi K2.6, outro modelo estado da arte, que esse, Marcos, eu ouvi coisas maravilhosas. O pessoal tá falando muito bem nas redes sociais sobre esse lançamento do 2.6. Ele também quer bater ali de frente com os modelos Opus da Anthropic para essa tarefa de programação agêntica, literalmente. E o mais legal é que ele bate aqui, a gente estava falando do Qwen até agora, ele estava comparando com o Opus 4.5. Esse daqui, o Kimi K.6, ele está se comparando com o Opus 4.6 no esforço máximo. Ou seja, é o estado da arte até 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, antes do lançamento do 4.7, do Mythos e tudo mais. E ele, pelo menos nos benchmarks, também tá na frente ou igual ou na frente do Opus 4.6 no esforço máximo, na frente do GPT 5.4, também no modo X-High, Extra High ali de Compute. Por exemplo, aqui no Humanities Last Exam, que a gente fala aqui que é um dos mais difíceis, mais complicados, ele ficou na frente tanto do GPT 5.4 no modo Extra High, quanto do Opus 4.6 no modo Max. Isso é bem impressionante aqui. Nos de código ficou basicamente empatado com eles também, ou levemente à frente também. No SWE Bench Pro ficou com 58%, no SWE Multilingua ficou com 76%, contra 77% do Opus. Ou seja, modelos chineses estão estado da arte. A gente está falando aqui do Qwen, mas principalmente esse Kimi K2.6, que todo mundo está elogiando muito. Ele aparentemente chegou e bateu até o estado da arte, que era a minha aposta lá no episódio de Natal que a gente fez com os Avengers da IA. Se você não escutou, acho que vale voltar lá e escutar. Ficou um episódio bem legal com o Felipe Lauer, com o Hugo Abonizo da Maritaca, com o Pedro Gengo da Runway. Falamos sobre o que tinha sido 2025 e nossas previsões para 2026, e a minha previsão tinha sido que teremos esse ano um modelo chinês chegando no estado da arte. Assim, top mesmo. Primeiro do que os americanos. Isso aqui não foi primeiro, mas ele foi depois e chegou e passou os modelos americanos, pelo menos nos benchmarks que a gente está olhando aqui. Vale testar, está disponível ali na API da Moonshot AI, né, a API do Kimi mesmo, e você pode usar ele, inclusive, no Kimi Code, que é o competidor ali do Cloud Code, mas você pode usar no Cloud Code também. Você pode trocar o modelo que você está usando ali no Cloud Code, você bota a API deles, ou o auth deles lá do Kimi, e você pode usar também o Cloud Code, né, o harness, os arreios do Cloud Code com o modelo da concorrência, né, aqui do Kimi K2.6. Excelente
notícia. E ele chegou, Marcos, finalmente, acredita? Aliás, falando nele, chegou a notícia quando saiu o Kimi K2.C, foi assim: a Moonshot conseguiu lançar um modelo novo de codificação à frente do aguardado DeepSeek V4, que cadê que até agora não chegou? Aí aconteceu o quê? Ele chegou, basicamente. Finalmente a DeepSeek, a gente já falava há meses, né? Não, essa semana, semana que vem, tá todo mundo falando, não sei o quê, e não lançavam. Lançaram finalmente DeepSeek V4 prévia, open source 100%, com 1 milhão de tokens na janela de contexto, que também é uma notícia excelente para todo mundo. E eles lançaram 2 versões aqui desse DeepSeek V4. Uma versão que eles chamaram de DeepSeek V4 Flash, que é mais rapidinho. Ambos são modelos Mixture of Experts. O Flash, que é esse menorzinho, ele é um modelo de 284 bilhões de parâmetros totais, sendo que 13 milhões são ativados a cada passada da rede. E o maior deles, que é o para competir no estado da arte, é o DeepSeek V4 Pro, que é um modelo de 1,6 trilhão de parâmetros, modelo gigantesco, sendo que só 49 bilhões são ativos a cada passada da rede. Não é exatamente assim que funciona, mas seria algo em torno como 32 especialistas ou algo assim. Não é exatamente assim como eu falei. Você pode ativar mais do que um expert de uma vez só, mas é só 49 bilhões de parâmetros são ativados a cada passada da rede. E eles soltaram também o que todo mundo estava esperando, o paper de como eles treinaram, como eles fizeram todo esse processo. Eles falaram que foi treinado muito com GPUs da Huawei, que a gente até comentou que vai ter aqui no Brasil também, no supercomputador em breve, com os chips Ascend lá da Huawei, mas com certeza também usaram outros. E olhando assim um pouquinho mais a fundo no paper, eles tentaram trazer mais inovações de arquitetura, como eles tinham trazido lá no lançamento do DeepSeek V3 um ano atrás. O principal deles é um tipo específico de atenção, ali na hora de fazer o treinamento dos modelos, atenção híbrida, que ela comprime as informações do texto para tentar reduzir o custo computacional na hora de olhar, mas a gente já tinha falado algo similar sobre isso nos últimos tempos. Eles falaram que com isso eles reduziram para só 27% do custo de processamento, né? Caiu de o que era 100% antes para 27%, e só 10% da memória em comparação com a versão anterior, lá do V3 do treinamento. Com isso, você consegue trabalhar com textos muito mais longos, consegue fazer treinamentos muito maiores também. Esses modelos foram treinados com 32 trilhões de tokens, né, de palavras, fizeram refinamentos também ali com código, com matemática, aprendizado por reforço muito forte também, e ele chega também, como todos, ali perto do estado da arte. E ele chega também ali nos benchmarks que a gente sempre fala por aqui, comparado ao CloudOps 4.6 Max, ao GPT 5.4 no modo Extra High. Olhando ali para o benchmark de programação, SWE Bench Verified estão todos empatados, praticamente ali nos 80%. No Terminal Bench ele ficou atrás do GPT, na frente do Opus 4.7. Então é aquela coisa, benchmark mente, como a gente sabe muito bem, você consegue moldar, você consegue fazer o benchmarking, né, que é você meio que treinar em dados muito específicos daquele benchmark. O que vai valer é você testar tanto o Qwen Max, quanto o Kimi K2.6, quanto esse DeepSeek V4 Pro nos seus casos de usos, nos seus benchmarks internos, ver qual deles funciona melhor. Mas eu acho que vale muito a pena você testar eles, pelo menos ali, se você está gastando muita grana da API, porque a gente sabe que o Opus custa muito caro, que o GPT custa muito caro, e que esses chineses geralmente trazem uma qualidade similar, se for para tarefas de programação, esse tipo de coisa, por um preço muito menor. Caiu aí, Opus. O preço do chip da TIM, da Vivo e da Claro é R$5 agora. Já se for para coisas multilingües, eu tenho que testar ainda esses chineses novos, mas historicamente eles funcionam bem pior do que o Gemini, do que o Claude, do que o OpenAI, por exemplo, para a língua portuguesa. Então é uma coisa que você vale ficar de olho se você precisa que tenha ali uma escrita em língua portuguesa muito boa, de qualidade excelente, que não era um foco muito grande deles. E a nossa última rapidinha aqui do dia, essa eu tenho que falar que é um projeto meu, Marcos. Olha projeto só! Que nem tinha te contado, mas criei e lancei essa semana. Eu tô com uma ideia muito forte que eu quero que... A gente falta muito ter dados abertos para o português brasileiro.
né? Uma coisa que a gente já conversou muito aqui com o Nicolas Klug, lá da Universidade de Bonn, um dos melhores episódios aqui do podcast. O Marcos vai deixar o link na descrição, que ele criou o dataset Gigaverbo, treinou também os modelos Tucano lá na universidade, criou guias de como você treinar modelos do zero, excelentes os materiais do Nicolas Klug, um abraço para ele, inclusive. E a gente tem uma grande falta nesse tipo de datasets para o português brasileiro. E eu estava pensando, como eu estou trabalhando atualmente com modelos de speech, né, tentando fazer pesquisa nessa área de modelos de voz, seria muito interessante a gente ter uma coisa nessa pegada para os sotaques brasileiros diferentes. Porque quando o Marcos vai fazer a tradução, a dublagem aqui dos modelos, era muito comum, eu lembro, que o agente ali da Eleven Labs ou alguma concorrente começasse a frase em português do Brasil e terminasse em português de Portugal. Ou ele começava paulista e terminava carioca. Uma coisa assim, né? Padre Quevedo falando um pouquinho de espanhol junto, era uma confusão. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Exatamente. Então a minha ideia era ter isso mais separado, mais organizado e eu mesmo usar isso para treinar um modelo de voz específico com você podendo escolher o sotaque que você quer, usando ali ou alguma arquitetura que já existe no mercado ou sei lá. Isso é um problema para o Fabrício do futuro. Mas ter esse dataset é legal e é importante, eu acho, para o nosso ecossistema open source do Brasil mesmo como país. E por isso eu criei o projeto Sotaque. O link, a página está aqui na descrição, que vai ser um projeto totalmente aberto, totalmente open source, que está com uma meta inicial de acumular 10 mil horas de vozes de pessoas brasileiras e isso ser publicado para quem quiser usar para treinar os seus modelos, para fazer o que quiser. E é claro, como tem essa questão de voz, que é um dado biométrico das pessoas, isso vai ser feito por doação. Então, num estilo meio de crowdfunding, crowdsourcing. Quem quiser participar do projeto, vai lá no site sotaque.ia.br e doa a sua voz. E eu tô pensando inicialmente, né, você pode fazer uma leitura, você pode simplesmente ligar o microfone do celular e começar a falar e mandar o áudio, coisas nesse sentido, mas também tô aqui implementando agora uma ideia de você poder mandar áudios que você usou no WhatsApp. Aquele áudio de 5 minutos que você mandou para sua mãe ou para o seu primo, que ninguém escutou, você fazer só um encaminhar desse áudio para um número do WhatsApp e o número do WhatsApp ele vai ter um agentezinho de IA que vai cuidar disso, vai salvar. O miserável é um gênio! Já vai pedir autorização, você vai ter que dar a sua autorização, que você está ciente que essa voz pode ser usada, que vai ser um dataset aberto e tudo mais, mas que eu acho que vai ajudar muito o nosso ecossistema brasileiro, principalmente com essas diferenças de sotaques, e a gente tem algo mais consistente. Eu quero uma pessoa falando com sotaque de Goiás, uma pessoa falando com sotaque de Pernambuco, e ser muito mais específico. Essa é a ideia geral do projeto, o projeto já está rodando, a meta são 10 mil horas de vozes, o link está aqui na descrição para quem quiser participar. Por enquanto, como eu falei, essa parte do WhatsApp ainda não está implementada, planejo implementar até semana que vem, não sei se vou conseguir, mas pelo menos a parte de você pegar um áudio seu e subir na plataforma, lá no sotaque.ia.br, isso já está disponível, quem quiser fazer já pode ir lá, e eu agradeço muito para quem quiser participar do projeto. E Marcos, faça a pergunta ao vivo aqui, você doa a sua voz para o projeto Sotaque dos podcasts aqui? Claro que sim, sem problemas. E a pergunta ao vivo. Eu faria uma entrevista com você a respeito disso, porque eu fiquei interessadíssimo no projeto. Quanto de vibe coding entrou nesse projeto? 100% vibe codado. O site, né, a parte ali por trás foi 100% vibe codado, uma ideia que eu tive numa noite de verão e agora tá no ar e eu quero chegar nos 10 mil para poder publicar esse dataset. Excelente. Então todo mundo que escuta e estiver disposto também a contribuir, o link vai estar aqui na descrição. Vai ser bem legal ver a barrinha que tem ali em cima do site subir rapidamente. Então todo mundo participando. Muito legal, parabéns. Muito bem, para ouvir todo o resto do que a gente comentou, vai em iasobcontrole.tech ou procura por IA Sob Controle no seu player favorito de podcasts. A gente espera por você.